E nesse segundo turno para presidente da República, a propaganda eleitoral no rádio e na TV começa nesta sexta-feira, amanhã, dia 7. Órgãos públicos, empresas privadas, igrejas e outras instituições não devem fazer propaganda. Vamos conferir com o repórter Antônio Carlos Silva. A propaganda eleitoral nesse segundo turno para a presidência da República começa nesta sexta-feira, dia 7, naqueles mesmos horários, mas com um tempo menor. No caso do rádio, sempre das 6 às 6h10 da manhã, das 11 às 11h10 da manhã. E na TV, no horário de meio-dia ao meio-dia e 10 e também das 7h30 às 7h40 da noite. Sobre isso, a gente fala agora com o juiz da propaganda aqui do TRE de Mato Grosso. Doutor Sebastião, em relação a essa propaganda, o tempo agora, já que temos 2 candidatos à presidência da República, o tempo é igual ou é proporcional à bancada federal eleita lá em 2018? Agora, como nós temos 2 candidatos concorrentes direto, não se usa aquele critério proporcional. Logo, o tempo é igual para ambos. A diferença é que abrirá esse programa o candidato que obteve maior número de votos no primeiro turno. Agora, as regras dessa propaganda no rádio e da TV continuam as mesmas? As mesmas regras, as mesmas possibilidades de quem pode participar dessa propaganda, as inserções, como elas podem, o limite de pessoas que podem se manifestar ali apoio, enfim, são regras iguais. No primeiro turno a gente tinha propaganda em todos os dias da semana, exceto no domingo. E agora, nesse segundo turno, são em todos os dias? Não, teremos propaganda, salvo engano, segunda, quarta e sexta, ou terça, quinta e sábado, ou seja, dia sim, dia não. Agora, as inserções, essas sim, serão de segunda a domingo. Agora, em relação às outras propagandas, no caso da internet, que é uma novidade esse ano, continuam com as mesmas regras para esse segundo turno? As mesmas regras, proibido o impulsionamento por pessoa física, também proibida as empresas privadas, não podem vincular propaganda eleitoral. Como assim empresas privadas? Explique para a gente. Sim, as empresas privadas de uma forma geral, comércio de uma forma geral, elas na internet não poderá fazer a propaganda e também muitas vezes obrigar o seu funcionário a usar, por exemplo, vestuário padronizado, camisetas, por exemplo. Isso, além de ser uma coação eleitoral, também é uma irregularidade na propaganda eleitoral, porque não se pode ter vestuário padronizado, assim como não pode a empresa, por exemplo, no comércio, não pode teatro, não pode cinema, não pode táxi, ônibus, porque são locais de acesso comum ao público. Se alguém praticar isso nesses ambientes públicos, é crime eleitoral? É crime eleitoral e irregularidade na propaganda eleitoral. E aí, nesse caso, pode acionar a Justiça Eleitoral através daqueles canais, do Pardal, da Ouvidoria, o site do TRE? Exatamente, são esses os principais canais. Muito obrigado, até uma próxima entrevista. Muito obrigado. Nesse segundo turno, para a presidência da República, propaganda no Rádio e TV vai até o próximo dia 28. Se você perceber alguma irregularidade e quiser denunciar a Justiça Eleitoral, tre-mt.jus.br. Agora começa do zero, para o Lula e para o Bolsonaro, cada qual com a sua estratégia de marketing, com seus coordenadores, né? Agora eu acho que o pleito passa a ser justo. Essa coisa dos dois terem o mesmo tempo de televisão, eu já defendi aqui e acho que, por exemplo, no primeiro turno deveria ser assim, pelo menos para governadores. Você tem 4 candidatos a governo, muitas vezes, você dá 2,5 de tempo para cada um, 2,5 minutos para cada um, é o suficiente para alguém que muitas vezes... Imagina, você tem um candidato que tem 2,5 minutos, 3 minutos de televisão, um candidato ao governo, e o outro tem 30 segundos. Como é que ele vai competir com um cara desse?
Você está entendendo? Quer dizer, pelo menos para o governo, para o Senado, ter o mesmo tempo de televisão seria o ideal. O ideal. E agora nós vamos ter isso, né? Vamos ter isso nessa campanha, nessa reta final do segundo turno aí, a presidência da República, o que eu acho extremamente